E se eu te dissesse que a história do Rio de Janeiro, como a conhecemos, é apenas a ponta do iceberg? Que por baixo das camadas da narrativa oficial existem segredos, estruturas colossais e conexões com lendas antigas que desafiam a nossa compreensão? Hoje, vamos além do cartão postal, explorando fotografias raras e um passado que parece ter sido convenientemente esquecido. A verdadeira história do Rio pode ser mais surpreendente do que você imagina. Quando pensamos no Velho Mundo e seus habitantes chegando por falta de um termo melhor ao Novo Mundo, frequentemente discutimos histórias dos Estados Unidos, dos construtores de montes e o cerne da religião, que aparentemente erodiu qualquer evidência de ocupação anterior que essas terras tinham a oferecer. Pelo menos é o que a narrativa mais comumente alude ao discutir a maioria das primeiras e maiores cidades do Novo Mundo. O que encontramos além da superfície, e à medida que decodificamos a narrativa atual, frequentemente encontramos algo mais substancial e misterioso. Se nos concentrarmos na Terra, ao sul dos Estados Unidos, além dos antigos reinos do México, através da América Central e na América do Sul, especificamente no Brasil, no vídeo de hoje. Discutiremos a linha do tempo oficialmente aceita do Rio de Janeiro, decifrando a narrativa atualmente aceita, enquanto nos concentramos nas imagens mais antigas e únicas do Rio existentes, que estão disponíveis para nós hoje. No início, achei muito difícil, quase impossível, encontrar uma multitude de imagens do Rio, especialmente na linha do tempo do Velho Mundo ou na linha do tempo antes de 1900. Por toda a história que agora discutimos sobre o Rio, não pude deixar de me perguntar sobre a falta de imagens. Camada após camada da história foi, admitidamente, formada ao redor do Rio, aparentemente afogando a significância de qualquer peça única de arquitetura antiga. No entanto, acredito que, trabalhando nosso caminho através da linha do tempo e juntando isso com as imagens que consegui encontrar, localizaremos numerosas anomalias que nos ajudarão a ver a verdadeira natureza do oásis sul-americano. O álbum da cidade do Rio de Janeiro, comemorativo da independência do Brasil, que foi publicado em 1922 com fotografias e imagens do ano de 1822 até o ano de 1922. Assim que encontrei este álbum e este livro do Velho Mundo, essas fotografias, tive que adicioná-las a este vídeo, e isso realmente fez tudo valer a pena. Então, vamos direto ao ponto. Estas são, de longe, algumas das fotografias mais incríveis de qualquer cidade do Velho Mundo que encontrei este ano, especialmente quando você compara essas imagens com o que está disponível sobre o Rio em sites como a Wikipedia ou mesmo na Biblioteca do Congresso. O Rio de Janeiro é verdadeiramente deslumbrante, e este álbum suprimido é verdadeiramente revelador. Ele mostra a vasta arquitetura do Rio exibida nessas primeiras fotografias, e parece diminuir muito da arquitetura que foi encontrada no resto do Novo Mundo nesta época. É importante notar que você também pode ver os nomes de muitos desses edifícios abaixo da fotografia, e em quase todas as fotografias há uma descrição. Também podemos ver o horizonte em muitas dessas imagens, e algumas das fotografias até se concentram no céu e nas estrelas, o que mostra que muitas dessas imagens provavelmente não foram alteradas. Também podemos ver pessoas em muitas das fotografias, o que é útil para a comparação quando olhamos o tamanho dessa arquitetura imensa. Alguns desses edifícios no Rio parecem ter sido feitos para gigantes. Eles têm centenas de metros de altura, com cada andar do edifício parecendo exceder 15, às vezes 20 pés. Nesses casos, as mesmas estruturas são quase sempre de alvenaria sem aço, e os edifícios parecem antigos mesmo nas fotografias de meados de 1800, quando todos esses edifícios deveriam ser relativamente recentes, de acordo com a linha do tempo oficial. Essas imagens também parecem despedaçar a narrativa atual. Então, vamos direto ao ponto, começando com a natureza esotérica por trás da história do Brasil.
Rio de Janeiro, literalmente significando Rio de Janeiro, é a capital do estado brasileiro de mesmo nome. Janeiro, como você sabe, foi nomeado em homenagem ao deus romano Jano, o deus de duas faces do tempo, portais, contemplação das estrelas, etc. Jano imortalizou a transformação, vendo tanto o futuro quanto o passado. O Rio de Janeiro, ou simplesmente Rio, é a sexta cidade mais populosa das Américas e a segunda mais populosa do Brasil. Curiosamente, o Brasil, ao longo do início do século XX, foi ligado por numerosos cientistas marginais, historiadores antigos e alguns autores conhecidos, incluindo J.R.R. Tolkien, após anos de pesquisa, a terra mítica de High Brasil. High Brasil, segundo a lenda celta, é uma ilha envolta em mistério que fica bem ao largo da costa oeste da Irlanda. High Brasil aparece pela primeira vez em mapas já em 1325, incluindo mapas sobreviventes de Angelino Dolci, um cartógrafo italiano. High Brasil continuou a ser representada em mapas até o século XVI, quase sempre exibida como uma ilha quase perfeitamente circular com um rio poderoso correndo diretamente de um lado para o outro. A antiga High Brasil é considerada hoje uma ilha fantasma, uma que nunca foi documentada adequadamente e muito provavelmente nunca foi alcançada. Considerada um mito ou lenda. No entanto, outros historiadores e cientistas acreditam que High Brasil não foi apenas a inspiração para o nome do Brasil na América do Sul, mas que podem realmente ser o mesmo lugar. Dizem-nos, de acordo com a narrativa atualmente aceita, que o Brasil, o país, foi assim nomeado pela abundância de árvores de pau-brasil que foram encontradas lá. Pau-brasil, no entanto, como nome de uma árvore, não aparece em nenhum lugar do mundo, até que os portugueses chegaram ao Brasil pela primeira vez. A árvore de pau-brasil é endêmica do Brasil, o país. É uma espécie de argumento do tipo o ovo ou a galinha, que para mim, a narrativa não faz muita justiça em explicar. Dizem-nos que a palavra Brasil essencialmente significa vermelho vivo, apaixonado ou robusto para os portugueses do século XVI. A árvore que conhecemos hoje como pau-brasil produz uma tinta vermelha viva que, naqueles tempos, se tornou mundialmente famosa. Assim, dizem-nos que a árvore foi nomeada pau-brasil pelos portugueses, significando basicamente árvore vermelha viva ou árvore vermelha robusta. Depois que o comércio de pau-brasil começou a crescer, dizem-nos que a terra em que foi encontrada, que primeiro foi chamada de Ilha da Vera Cruz e depois Terra de Santa Cruz, tornou-se conhecida simplesmente como Brasil. Dizem-nos que o Brasil da América do Sul não tem nenhuma relação com os marinheiros celtas, vikings, fenícios e cananeus, e sua ilha mística de High Brasil. Nenhuma relação com a ilha mística sobre a qual foi escrito nas sagas, esta ilha muito ao largo da costa oeste da Irlanda, do outro lado do Atlântico. No entanto, na vida real, do outro lado do Atlântico, no hemisfério sul, você encontrará o Brasil. Nenhuma relação aqui com High Brasil, uma terra de árvores enormes e paisagens belas, que, segundo o mito celta, só era visível uma vez a cada 7 anos e só era visitada pelos melhores dos primeiros homens conhecidos como os heróis. O Brasil da América do Sul, também conhecido por suas árvores e paisagens, é considerado uma criação completamente separada. A narrativa atualmente aceita diz que os primeiros europeus a alcançar a terra que hoje é o Brasil ocorreram no ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral e os portugueses chegaram. Ao investigar mais a fundo essa narrativa, não apenas temos o capitão Jean Cousin, um francês que afirma ter chegado ao Brasil pela Foz do Amazonas em 1488, 4 anos antes de Colombo alcançar o Novo Mundo. Mas, na verdade, temos múltiplas fontes ao longo dos anos que parecem corroborar essa afirmação. No entanto, cientistas e historiadores modernos afirmam que todas as evidências da chegada de Jean Cousin ao Brasil em 1488 são consideradas pseudociência.
Se você está familiarizado com a história do Velho Mundo, esta próxima parte da narrativa realmente fecha o círculo, e se não, tentarei explicar em termos leigos. No ano de 1555, dizem-nos que Nicolas Durand de Villegagnon, um comandante francês da Ordem de Malta, chegou ao que hoje é o Rio de Janeiro com aproximadamente 200 homens, onde se diz que ele navegou até a ilha mais próxima da costa e construiu uma enorme fortaleza estelar. Esta seria a primeira capital da França Antártica, um plano da França para ocupar as terras mais meridionais conhecidas pela humanidade. No entanto, poderia este ter sido um plano para encontrar as terras antigas e misteriosas. As terras verdes no Polo Sul, que são retratadas em muitos mapas antigos? Antártica, a grafia francesa, certamente me lembra a Tartária. Por que isso é importante? Onde esta ordem católica secreta de Malta ia, incríveis fortalezas estelares pareciam surgir em questão de meses. Esses cavaleiros, não arquitetos, construiriam fortificações enormes com perfeição geométrica que existiriam por séculos, muitas das quais ainda sobrevivem hoje. No entanto, e se esta ordem de Malta servisse a um propósito secundário? E se fosse uma equipe de recuperação? Vemos que eles são contratados por reinos, os ricos, aqueles que fundaram as fortunas para recuperar outras origens perdidas e as fortificações que as abrigavam. É um tema que vemos recorrentemente em filmes e livros, e mesmo ao longo da história medieval. Primeiro, você enviaria algo como um explorador para encontrar as fortalezas do Novo Mundo, os Colombos do mundo, que mapeiam e arquivam os locais e confirmam informações antigas que receberam sobre a existência desses reinos. Em seguida, os reinos que contrataram esses exploradores contratariam então cavaleiros. Os exércitos literalmente contratados, como os de Game of Thrones ou O Senhor dos Anéis, para ir e recuperar essas fortalezas antigas. Todo o conhecimento sobre esses acontecimentos é relativamente oculto. As fortalezas permaneceram fora do radar, intocadas, por isso são tão desejáveis. Qualquer conhecimento sobre elas seria considerado esotérico, uma vez que a área é confirmada como real e é limpa por esses exércitos. Como a Ordem de Malta, eles basicamente se estabeleceriam dentro dessa área conquistada, muitas vezes uma fortaleza, e permitiriam que novos colonos do reino que os contratou fossem enviados para a área basicamente colonizando. Uma vez que os colonos chegavam, os poderes desse reino pareciam trabalhar diligentemente para renovar as estruturas, para tornar a história sua própria, antes de liberar todas essas informações para o público em geral para consumo. A partir daqui, a história se torna um livro de contos. Temos guerras que ocorrem em quase todas as grandes cidades, combinadas com ocorrências rotuladas como eventos naturais, mas aparentemente cataclísmicos, que impulsionam a ideia de que essas cidades foram destruídas, desmontadas e reconstruídas várias vezes. Então, mesmo que quiséssemos encontrar evidências dos primeiros homens e dessas primeiras estruturas, a narrativa nos leva a crer que não é possível. Na minha opinião educada, a verdadeira história da área, e na maioria dessas grandes cidades parece ser a mesma, é que essas fortalezas sobre as quais falamos já existiam de uma forma ou de outra. Em alguns casos, são consideradas obras de terraplanagem ou montes. No entanto, temos outros exemplos que parecem apontar para o uso real de alvenaria, pedra sendo cortada ou polímeros sendo derramados. Existem muitas teorias por aí, mas no que podemos concordar é que havia algum tipo de sociedade unida ou algum grupo dos primeiros homens que desenvolveram a protolinguagem e a protomatemática, a protociência conhecida como alquimia. E essas primeiras gerações os seguiram, e eles tinham essas estruturas que eram todas muito semelhantes ao redor do mundo. Eventualmente, essas estruturas foram abandonadas, e isso provavelmente ocorreu durante um cataclismo ou durante múltiplos cataclismos, sendo estes os cataclismos sobre os quais está escrito nos textos antigos ao redor do mundo.
Acredito que existem inúmeros materiais que mergulham no que realmente aconteceu com muito mais detalhes. E acredito que esses materiais foram descobertos nos séculos XIV, XV e XVI por esses reinos e levaram à criação das sociedades secretas sobre as quais falamos hoje. Também levou à criação das bibliotecas e dos museus secretos do Vaticano, do Smithsonian e de outras organizações semelhantes, que expuseram a verdadeira história e depois a remodelaram. Acredito que esses artefatos ocultos, especialmente os mais antigos dos tempos anti-Christi, permitiram que a estrutura de poder que temos hoje fosse criada. Permitiu um sistema feudal e os governos que se seguiram após este evento cataclísmico, ou qualquer evento cataclísmico sobre o qual está escrito nessas culturas. Parece que certos grupos de pessoas frequentemente emergem e assumem o controle, primeiro reivindicando os reinos, depois expandindo-os e, finalmente, unindo-os sob certas bandeiras de religião. Esses reinos, na minha opinião, grupos poderosos, à medida que pilhavam ruínas cataclísmicas, continuariam a encontrar artefatos, mapas e tecnologia que apenas aumentariam seu poder ao longo dos séculos. Essa luta tornou-se como o resto da sociedade estava no escuro. Fecha o círculo quando discutimos terras como High Brasil, o reino perdido do outro lado do Atlântico para o antigo povo celta da Irlanda. Ri Brasil, que se dizia ser alcançável apenas pelos heróis mais poderosos, sobre os quais está escrito nas sagas perdidas, levando a muitos contos indo-arianos, antigos semelhantes de ilhas míticas e terras perdidas. Acredito que o Rio de Janeiro era um reino que foi construído antes do cataclismo, como relacionado em suas imensas fortificações, fortes estelares. E acredito que a Ordem de Malta chegou contratada para pilhar a área em busca desse conhecimento antigo e esotérico. O processo continuou dos anos 1500 até os anos 1850, até que o reset do mundo foi eventualmente concluído. Essencialmente, o Rio de Janeiro foi apenas mais uma cidade em que isso aconteceu nesta linha do tempo. Mas, novamente, essa é apenas a minha opinião. Voltando à narrativa, que vamos percorrer rapidamente agora pelo restante do vídeo, apenas listando todos os fatos nesta linha do tempo. Em 1565, dizem-nos que Estácio de Sá, um simples oficial de Portugal, foi enviado através do Atlântico para o que hoje é o Rio de Janeiro para destruir a colônia francesa antártica lá. Ele conseguiu, e o Rio de Janeiro foi estabelecido em 1575 pelos portugueses. Nesse mesmo ano, dizem que os portugueses destruíram o forte da Ordem de Malta, apenas para construir o seu próprio, o Forte de São João. Por volta de 1600, vários outros fortes foram fundados no Rio pelos portugueses, culminando com a conclusão do Forte de São Tiago da Misericórdia em 1603. Durante este período, o Rio continuou a florescer no comércio de pau-brasil e era um destino comercial chave para os viajantes europeus ao Novo Mundo. Um dos maiores navios do mundo, se não o maior, nesta época, foi concluído no Rio de Janeiro em 1663, conhecido como Padre Eterno, e era usado principalmente para transportar mercadorias de volta para Portugal do Brasil. Em 1693, a prisão do calabouço foi concluída. No início dos anos 1700, várias grandes escolas e colégios haviam sido abertos em todo o Rio, e em 1743, o Palácio Imperial do Rio de Janeiro foi concluído. Ainda mais impressionante, o Aqueduto da Carioca foi concluído em 1750, uma peça engenhosa de arquitetura que fornecia água fresca para toda a cidade. O centro administrativo da América Portuguesa foi transferido de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. E em 1770, a antiga Catedral do Rio de Janeiro foi oficialmente consagrada. O passeio público foi oficialmente fundado em 1783, tornando-o o parque público mais antigo de todo o Brasil e um dos primeiros parques públicos de todo o Novo Mundo. Em 1792, o Instituto Militar de Engenharia abriu no Rio, a escola de engenharia mais antiga de todo o Brasil.
Em 1803, um segundo palácio imperial foi fundado, ainda maior e mais robusto que o primeiro. Em 1808, uma série de mudanças oficiais chegaram ao Rio, quando o Rio de Janeiro se tornou a capital do Reino de Portugal. A primeira imprensa régia começou a operar nesse mesmo ano, e em setembro de 1808, a Gazeta do Rio começou a circular. A Igreja Católica da Candelária foi inaugurada em 1811. Enquanto isso, a construção do Cais do Valongo começou. Em 1815, o Rio de Janeiro foi nomeado capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e em 1818, o Museu Real foi estabelecido no Rio. Em 1822, os extensos e amplos jardins botânicos foram abertos, um dos melhores das Américas, e também em 1822, o Rio se tornou a capital do Brasil independente. Em meados de 1800, temos vários edifícios avançados abrigando uma multitude de diferentes organizações, incluindo uma população estável de jornalistas que começam a chamar o Rio de Janeiro de lar. Em 1838, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foi aberto, e em 1852, o maior teatro do Brasil naquela época, o Teatro Provisório, foi aberto no Rio. Em 1854, este Palácio do Catete foi concluído no Rio, que em 1858 já recebia viagens regulares de locomotiva através da Estrada de Ferro Dom Pedro II. A Estação Central do Brasil no Rio foi aberta neste mesmo ano, e em 1871, um teatro ainda maior foi aberto e inaugurado, conhecido como Teatro Dom Pedro II. Em 1873, a população do Rio ultrapassou 275 mil pessoas pela primeira vez, e a cidade era uma amálgama crescente de técnicas arquitetônicas reminiscentes do Velho Mundo. A tecnologia na cidade explodiu por volta dessa época, culminando na abertura, em 1877, do bonde de Santa Teresa, que atravessava a cidade do Rio. A Estrada de Ferro do Corcovado foi aberta, e em 1891, o Jornal do Brasil começou sua publicação no Rio. Em 1894, uma das primeiras e mais famosas cafeterias do mundo inteiro, a Confeitaria Colombo, foi aberta no Rio, e em 1896, a Academia Brasileira de Letras também foi aberta na cidade. Geralmente pararia a narrativa quando começamos a entrar no século XX. No entanto, temos algumas informações realmente interessantes após a virada do século que realmente ajudam a moldar nosso entendimento do Rio. Em 1904, houve uma revolta. Para resumir, no ano de 1902, o Rio era considerado uma das maiores e mais belas cidades do mundo. No entanto, dizia-se que a infraestrutura estava desmoronando e as pessoas nas favelas da cidade muitas vezes não se cuidavam. Foi quando o presidente Rodrigues Alves ordenou ao prefeito Passos e ao diretor de saúde Oswaldo Cruz que, essencialmente, limpassem a cidade. O que se seguiu foi uma série de eventos destrutivos, dizem-nos promulgados para derrubar a arquitetura antiga, os edifícios antigos, e as ruas antigas cavar abaixo deles, e abrir e expandir o sistema de esgoto para modernizar o Rio de Janeiro com edifícios de aço. Isso, no entanto, também envolveu as pessoas. Como nos contam, por falta de um termo melhor, o governo foi de casa em casa, de favela em favela, e recolheu os sem-teto para serem colocados em asilos ou casas de esmola, ou mesmo na prisão. Toda a população, pobre ou não, também foi obrigada a ser vacinada contra todas as doenças conhecidas na época. Isso foi feito à força, levando a muita violência nas ruas. Também em 1904, a Avenida Central, que atravessa o coração do centro da cidade, foi concluída. No entanto, o maior espetáculo a ocorrer nesta linha do tempo durante esta década pode vir a nós de 1906, quando o Palácio Monroe foi erguido no Rio de Janeiro. Este edifício, enorme e românico, aparentemente deslocado e além das posses das terras que o cercavam, era na verdade um edifício que foi transportado dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro. Muitos de vocês podem ter ouvido essa história antes, e ainda é difícil de entender, mesmo até hoje.
No ano de 1904, uma feira mundial estava sendo realizada em St. Louis, Missouri. Temos este edifício, que foi projetado para ser um edifício temporário na Feira Mundial. Todos esses edifícios surgindo em questão de meses. Um dos maiores e mais imensos desses edifícios temporários foi o edifício construído pelo Brasil para esta Feira Mundial em St. Louis. O edifício, claro, era o Edifício Monroe, também conhecido como Palácio Monroe. Ora, esta estrutura, que era muito bonita, dizia-se ser inicialmente um edifício temporário construído pelo Brasil para a Feira Mundial em St. Louis em 1904. No entanto, este Palácio Monroe, este edifício Monroe, foi tão popular na feira e os brasileiros gostaram tanto do design que decidiram que o desmontariam em pedaços e o enviariam de volta para o Rio de Janeiro, onde seria remontado e tornado permanente. Muitos de vocês já ouviram falar sobre isso antes, mas a parte complicada desta história é que 99% ou mais dos outros edifícios da Feira Mundial de St. Louis eram temporários. Eles foram feitos para serem destruídos e muitos deles desabaram durante o curso da feira, pelo menos é o que nos contam na narrativa. Somos levados a crer que são edifícios descartáveis. O Palácio Monroe, no entanto, foi meticulosamente desmontado peça por peça, carregado em múltiplos navios e barcaças, e navegou pelo Oceano Atlântico de volta ao Rio de Janeiro, onde todas essas peças descartáveis foram então carregadas em carroças, transportadas para o meio do Rio de Janeiro, remontadas, tudo isso enquanto esses aspectos descartáveis da estrutura original eram, dizem, substituídos por materiais com maior longevidade. Isso não parece um pouco complicado para você? Temos o Edifício Monroe, sendo inaugurado no Rio em 1906, abrigando o parlamento brasileiro por décadas, apenas para ser demolido nos anos 1970. Em 1908, a nova bandeira da cidade do Rio de Janeiro foi projetada e adotada. Também em 1908, uma espécie de Feira Mundial, uma exposição mundial, foi realizada no Rio, celebrando o aniversário de 100 anos da abertura dos portos do Brasil. 1 milhão de pessoas, ou mais, compareceram a esta exposição. A partir daqui, a história se torna mais complicada, pois uma cornucópia de edifícios românicos com aparência de velho mundo são fundados por toda a cidade e ditos serem estruturas totalmente novas, misturadas com novos edifícios de aço. O Teatro Municipal, em 1909, a Base Aérea de Afonsos, bem como o Museu da Polícia em 1912. Em 1920, a população do Rio de Janeiro já ultrapassava facilmente 1 milhão de residentes, e a partir daqui temos uma abundância de modernização do Rio que continua a ocorrer. Os edifícios no estilo do Velho Mundo começam a dar lugar a novas estruturas de aço, impulsionadas pelos poderes desta cidade. No entanto, mesmo até hoje, se você olhar fotografias do Rio, pode ver que a cidade manteve muito do seu charme do Velho Mundo, tendo muitas estruturas identificáveis que indicam a natureza e a idade da arquitetura. Podemos olhar através das imagens do Rio e podemos comparar a história do Brasil e de Rai Brasil. Podemos discutir as implicações de seitas secretas e ordens como os Cavaleiros de Malta, que trabalharam predominantemente para remodelar a história. E dentro desses reinos, como o Rio de Janeiro, dentro dos castelos e das fortalezas, dos fortes estelares e das muralhas antigas, ainda podemos encontrar, enterrada sob séculos dessa complicação, a verdadeira evidência de que essas cidades poderiam, de fato, ter sido maiores, muito mais importantes do que a história realmente lhes dá crédito. Mas o que você acha? Adoraria ouvir sua opinião na seção de comentários abaixo. O que você viu nessas fotografias do Rio de Janeiro? E a história narrativa atual parece coincidir com o que é mostrado nessas imagens? O que podemos deduzir sobre essa narrativa? Deixe-me saber abaixo se há algo que se destaca para você neste vídeo. O que acharam dessa jornada pela história oculta e pelas imagens raras do Rio de Janeiro? A narrativa oficial muitas vezes esconde mais do que revela.
não é mesmo? Se você curtiu essa exploração e quer continuar descobrindo mais anomalias e arquiteturas inexplicáveis ao redor do mundo, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Cada like e inscrição nos ajuda a produzir mais conteúdo como este, desafiando as narrativas e buscando a verdade por trás da história.